A primeira vez que eu li esse texto, ele me tocou muito, porque Davi, no Salmo 32, quem leu em Samuel um pouco da história de Davi, sabe o quanto Davi era consagrado, dedicado e comprometido com Deus. Mas apesar da veracidade da sua vida espiritual, em um momento da sua vida, ele pecou gravemente contra Deus. Ele adulterou e ele tramou o assassinato da mulher, do marido da mulher com quem ele adulterou, de um modo vergonhoso. E ele passou 1 ano aproximadamente vivendo o drama, o sentimento de culpa pelo grave erro cometido, pecado contra Deus. Mas no Salmo 32, ele compartilha conosco a felicidade de quem se arrepende, de quem confessa e de quem é perdoado e restaurado por Deus. E isso aconteceu com ele. Mas antes de terminar o Salmo, ouçam o que ele diz: não sejais como o cavalo, não sejais como a mula. Por que não? Porque o cavalo e a mula não têm entendimento, não são seres racionais, cuja boca precisa de cabresto e freio. Porque tanto os cavalos quanto as mulas, a boca desses animais precisa de cabresto e freio, porque de outra forma não se sujeitam a ti. A única maneira de sujeitar, de fazer com que um cavalo obedeça a hora de parar, ir para a esquerda, ir para a direita, aumentar a velocidade, tem que ter um cabresto, tem que ter um freio, para que ele se sujeite ao seu comando. Ele só obedece ao comando de quem tem nas mãos as rédeas, o cabresto e o freio. E por isso Davi está dizendo: não sejais. Os animais não têm entendimento, por isso precisam de cabresto e freio para obedecer. Mas será que nós, que temos entendimento, será que Deus precisa colocar um cabresto e um freio em nós, para que nós o obedeçamos? Será que é preciso Deus nos tratar assim? Davi está dizendo isso porque aconteceu com ele. E se um homem segundo o coração de Deus, da estatura espiritual de Davi, caiu de modo tão vergonhoso e contundente, imagine eu, você. Por isso, irmãos, Davi faz esta exortação: não sejais. Deus quer trabalhar no seu entendimento, falar ao seu coração. O coração, segundo a Bíblia, não é a sede só da emoção, é também a sede da razão, da vontade, é onde se decide a vida, é onde Deus fala. Então Deus quer que você tenha entendimento, e Ele quer lhe dar entendimento através da sua palavra, do seu espírito, para você fazer o que Ele quer, para você se sujeitar a Ele, para você ser submisso à direção que vem da sua parte. Mas se nós somos como animais irracionais, que só obedecemos se Deus realmente agir conosco desse modo, então é extremamente lamentável. E eu quero convidar os irmãos para orar e para dizer: Deus, dá-me entendimento. Quando Deus diz: Salomão, pede o que quiseres, e Salomão pediu entendimento para julgar, para discernir entre o certo e o errado.
e poder julgar com justiça o seu povo. Aquele pedido de entendimento, ele agradou a Deus, porque ele podia ter pedido mais riquezas, ele podia ter pedido mais vitórias sobre seus inimigos, e etc, e etc. Mas ele pediu entendimento. Peça entendimento a Deus. Será, maridos, que os irmãos estão liderando com entendimento as vossas esposas e lares? Será, esposas, que as irmãs têm tido o entendimento de Deus para respeitar seu marido e estar sob sua liderança espiritual e ser uma mãe orientadora, disciplinadora dos filhos? Será que nós temos tomado decisões de grande importância na nossa vida, seguindo os conselhos do nosso próprio coração tolo? Temos sido pessoas de entendimento formatado pelo Altíssimo? Então, se você não tem agido assim, saiba que Deus sabe como lidar conosco. Mas, com certeza, a promessa de Deus é: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista, debaixo dos meus olhos. Que Deus maravilhoso, que nos instrui e nos ensina e nos aconselha.